Amados irmãos e irmãs, saúde e paz a você que de perto e de longe vem a esta casa da unidade, da comunhão, a Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Você também que vem a esta casa a primeira vez, sinta-se muito bem acolhido e convidado a retornar mais vezes. E com este mesmo apreço e calor, saúdo aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também da nossa rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América e TV Horizonte. Hoje celebramos uma festa, a apresentação de Jesus ao templo. No tempo de Jesus, a lei de Moisés, a palavra de Deus, previa a obrigatoriedade de os pais apresentarem o seu filho primogênito a Deus no templo após exatamente 40 dias de nascido. E Maria e José observaram essa lei. Porém, caríssimos, eles não contavam com uma inversão de ações. Não eram eles que haveriam de apresentar Jesus ao templo, mas era o próprio Deus que haveria de apresentar o seu Filho ao mundo. E é justamente este gesto de Deus que recordamos na liturgia de hoje. Deus apresenta o seu Filho ao mundo como luz das nações. Revelação esta que nos é recordada pela liturgia através do gesto das velas que abençoamos no início da nossa celebração. Além de revelar o seu Filho como luz das nações, Deus também comunica ao mundo que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é o Rei da glória, é o Senhor onipotente, como bem nos recorda o salmista no Salmo 23, que hoje estamos rezando. Deus revela ao mundo, através deste gesto de seus pais, da obediência à lei, apresentando o seu Filho ao templo, Deus assim endossa aquilo que Ele revelou no Natal. Jesus é aquele que vem para cumprir as profecias, é aquele que vem para livrar o ser humano da condenação, da tentação. É aquele que vem revelar a glória presente no coração humano, conforme nos recorda a carta aos Hebreus, capítulo 2, segunda leitura que hoje estamos rezando. A apresentação simboliza, caríssimos, o encontro da humanidade com o seu Deus. Esse encontro estava planejado por Deus desde a origem do mundo. E a profecia de Miqueias, primeira leitura que estamos rezando hoje, em seu capítulo 3, nos revela isso. O mensageiro, imagem esta que Malaquias usa, é quem proporciona o encontro entre Deus Pai e o ser humano. E esse mensageiro é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. A apresentação marca o momento em que a humanidade recebe aquele que traria à tona o que existe de mais profundo e substancial no coração do ser humano. A apresentação é o momento em que a humanidade se depara com a sua natureza mais própria, natureza essa negligenciada pelo não de Adão no início dos tempos. No templo, Deus apresenta ao ser humano a sua natureza mais legítima. Apresenta ao ser humano aquilo que ele pode ser. Neste gesto de Deus, a humanidade conhece o seu destino, a sua meta, conhece o seu horizonte. E qual é a meta última, mais plena, que todos nós temos?
cravado em nosso coração pela própria graça de Deus? O fato de que todos nós temos a capacidade de ser como Cristo. Ser como Cristo, amar como Cristo amou, seguir os ensinamentos dele, fazer o que ele fez. Isso tudo a apresentação nos revela. Simeão percebeu isto. Tanto é que, ao perceber esta graça, de que todo ser humano pode ser como aquele recém-nascido, como aquela criança, como a glória de Deus, ele assim exclama o seu canto: deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, porque meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e a glória de Israel, o vosso povo. Essa graça que Simeão percebeu só foi possível através de um gesto humano, mas que, dado o corre-corre do dia a dia, às vezes esquecemos o quão grandioso é este gesto, o gesto do encontro. E é justamente o encontro que eu quero me deter, a fim de resgatar a graça de tamanho gesto. Procurando na literatura um significado profundo deste termo, encontro, eu assim pude ter contato com várias definições. Vinícius de Moraes, por exemplo, diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Vitor Hugo, por sua vez, nos diz que um encontro é um entrelaçar de almas. Fernando Sabino, ao seu turno, nos recorda que o encontro é a vontade da procura. Olha que bonito, o encontro é a vontade da procura. Rubem Alves, com sua sabedoria, nos ensina que o encontro é a coincidência de tempos, lugares e corações. Guimarães Rosa, em seu livro Grande Sertão Veredas, vem nos ensinar solenemente que a vida é feita de encontros e desencontros. E cada um deles, tanto o encontro como o desencontro, nos transforma profundamente. Através desse aporte da nossa literatura e também daquilo que a palavra de Deus nos ensina, ouso dizer, caríssimos, que o encontro é a realização de uma esperança que restaura. Um encontro é um reiniciar, é um reanimar. O encontro é mais do que um estar com. Encontro, na verdade, é um reencontrar-se, é um reconectar-se. Às vezes, a gente fica um pouco desanimado, um pouco triste. E aí surge alguém, um amigo, um parente, alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama profundamente, e esse alguém vem ao nosso encontro. Quase sempre, o encontro com quem amamos é o suficiente para nos dar, ainda que seja um pouquinho de ânimo. O encontro necessita de gestos. O encontro necessita de afetos, considerações, ternura, atenção e respeito. Todo encontro é restaurador, porque se trata de uma dinâmica de amor. No caso de Deus, o encontro é sempre mediado pela igreja, que é o novo templo de Deus. Na igreja, no templo, neste contexto que estamos vivenciando agora, através da palavra e da Eucaristia, Deus nos abraça e acolhe com a sua ternura. Deus conforta os corações tristes, Deus reanima os desanimados,
Deus, com a sua consideração, com o seu amor, com a sua ternura, com a sua atenção, com o seu respeito à nossa dignidade, nos restaura. Com a sua presença significativa, com a sua Eucaristia, com a sua palavra. Enfim, caríssimos, na apresentação, nós vivenciamos um encontro. Não uma presença física somente, que pode nos causar satisfação, mas no encontro com Deus, através da liturgia, nós temos a oportunidade de aprender uma atitude nova, a atitude de ser igreja. E esta atitude de ser igreja nos restaura. Esta atitude de ser igreja nos reanima. Esta atitude de ser igreja nos permite experimentar, viver a ternura de Deus e assim ser abraçado por ela, que nada mais é do que a condensação de sua misericórdia e de seu amor. As atitudes de ser igreja podem ser entendidas assim: a oração que cotidianamente devemos assumir, o afeto que sempre devemos associar aos nossos gestos na lide com o irmão, e sem dúvida nenhuma a esperança de que quando começam, ou melhor, a esperança de que quando começa aqui no templo, o lugar por excelência do encontro com Deus, o encontro com Ele, com Deus, realmente acontece. Por isso que devemos valorizar o templo, porque o templo não é somente uma construção física, o templo é o lugar onde nós nos encontramos com Deus e experimentamos o seu afeto, a sua ternura, o seu amor, a sua misericórdia, que são graças capazes de nos restaurar, são graças capazes de nos reanimar, são graças capazes de nos encorajar a seguir à frente, diante das diversas travessias que devemos passar pela nossa vida, como bem nos recorda também Guimarães Rosa. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que esta palavra de Deus que hoje estamos rezando possa de fato nos proporcionar a graça do encontro com Deus. Este encontro que encheu de alegria o coração de Simeão e de Ana, que essa mesma alegria nos possa ser oportunizada neste dia de hoje, e que o encontro com Deus possa ser todos os dias um encontro restaurador, um encontro reanimador. Mas para que este efeito seja produzido, é necessário que também nós nos encontremos com Deus. E nós nos encontramos com Ele todas as vezes em que estamos ancorados pela oração, pelos gestos afetuosos e respeitosos, e quando também livremente vamos ao templo de Deus, vamos ao lugar, porque é no lugar, neste lugar, que de fato podemos encontrar a plenitude de tudo aquilo que em vários lugares, através da oração e dos gestos de bondade, podemos experimentar, que é a bondade, a ternura, a misericórdia e o amor de Deus. Que Deus nos ajude nesta tarefa e que esta liturgia da apresentação possa nos ajudar a todo dia nos encontrarmos com o nosso Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.